trazer o centro de convivência de volta. Sabe? Queremos o centro de convivência outra vez, como se fosse pedir uma coisa absurda. Dentro do projeto Aroma e Arte, nós conversamos hoje com o João Nunes, jornalista e escritor que tem larga experiência no campo da cultura. Então eu gostaria que ele agora se apresentasse, dissesse os caminhos que ele traçou dentro da sua profissão e que nos desse um pouco do seu depoimento sobre o abandono da arte nessa cidade. Eu sou formado em teologia e jornalismo, e também fiz curso de teatro, 2 anos não completei o curso, e posteriormente cursos de cinema, quando comecei a escrever sobre cinema. Trabalhei como jornalista, sempre na área de cultura, cerca de 30 anos, e nos últimos 20 anos exclusivamente escrevendo sobre cinema. E até hoje continuo escrevendo, e basicamente, em linhas gerais, trabalhei aqui em Campinas, a maior parte do tempo, mas também em Brasília, São Bernardo do Campo, Santo André e São Paulo. Um assunto dessa nossa conversa é o centro de convivência. E eu te convidei porque eu sei que você tem uma grande experiência sobre cultura e já nos relatou muito o fato da perda do centro de convivência, do que representava esse centro de convivência. Como você cobriu durante muitos anos e foi até redator-chefe do jornal, do Caderno C, do Correio, então você estava muito perto, acompanhou isso muito perto. Então eu gostaria que você nos explicasse o que significa o centro de convivência, que muita gente como ele está fechado há mais de 10 anos, muita gente não sabe. O centro de convivência foi criado em 75, eu cheguei em Campinas em 73, então praticamente vi a inauguração do teatro e logo ele foi tombado, né? Ele é hoje um equipamento tombado. E esse teatro, ele tem uma ligação muito importante com a cidade, porque ele está no começo do Cambuí e no começo da cidade, do centro. Ou seja, ele faz uma ponte muito, muito clara aqui entre esses dois lados da cidade. Não é porque está num lado mais rico que ele significa que é o ponto de convergência de ricos, não. No tempo que eu acompanhei todo o trabalho de teatro, música, etc., no centro de convivência, a cidade frequentava o centro de convivência. Entendeu? Era um lugar de apoio, de ponto de encontro da cidade. Né? E eu acho que essa a grande contribuição do centro de convivência, porque ele estabelecia essa ponte e ela se concretizava de fato. As pessoas iam ao centro de convivência. Qual era a importância realmente artística desse local? O que acontecia ali, que sobretudo na época da ditadura, que a gente tinha essa dificuldade das artes, o que representava o centro de convivência para a cidade de Campinas? Bom, você citou a ditadura, comecemos por ela. Em 76, 77, é isso? 78. Teve a estreia do Feliz Ano Velho, do livro do Marcelo Rubens Paiva, que foi um grande sucesso na época, o livro, e posteriormente a peça, porque a peça ficou vários anos em cartaz. E como o Marcelo estudava aqui na Unicamp, quando ele sofreu acidente, a peça foi montada dentro da própria Unicamp e acabou sendo o modo de criação do curso de teatro dentro da Unicamp. E o primeiro espetáculo foi essa peça. Na verdade teve um antes, mas que foi mostrado só dentro do campus, mas a estreia foi no Centro de Convivência. E ali estava completamente lotado o teatro, cabe 550 pessoas lá, né? Só que todos os corredores lotados de gente, todos sentados no chão. Atrás das cadeiras aqui para a porta estava tudo lotado. Então devia ter lá umas 650 pessoas tranquilamente. E fora tinha mais umas 150 pessoas querendo entrar. Então o espetáculo começou e aí as pessoas começaram a bater no teatro, na porta, querendo entrar no espetáculo, né? Aí, o espetáculo foi interrompido, eles abriram as portas e houve uma invasão. Eu não sei quantas pessoas estiveram naquela noite lá, mas era muita gente e hoje seria proibido, né? Porque
as questões de segurança, não seria possível continuar uma apresentação dessa, né? E o Centro de Convença era um pulmão de Campinas. Um lugar, porque até começou-se a abrir bares em volta. Sim. Para que até essa vida cultural ali começou a acontecer em volta do Centro de Convença, que hoje não existe mais. Que era o chamado setor, né? Porque ali no setor era o seguinte, todas as ruas do entorno e das adjacências ali do Centro de Convença eram cheias de bares, todas. E na sexta-feira, especialmente quinta e sexta-feira, você não andava ali de gente. Era completamente lotado de gente e de carros. E se tinha espetáculo como tinha, né? Porque naquela época você fazia espetáculo de terça a domingo. Fosse teatro, fosse orquestra sinfônica, fosse show de música, do que fosse. Era de terça a domingo ocupado o teatro. Só na segunda-feira que folgava para manutenção do espetáculo, né? Teve bar até dentro do prédio do Convivência. O La Recoleta. O La Recoleta, que foi um dos últimos, né? Mas ali tinha muitos bares. E os artistas, todos, artistas, jornalistas, futuros artistas, todos circulavam ali, todo mundo, né? Era comum você trombar com pessoas que você estava acostumado a ver na televisão, no jornal, etc. Né? Para fazer essa convivência Sim. com o público. Claro, e os atores também faziam isso. Eles jantavam ali, tomavam cerveja ali, ou seja, tinha uma convivência e não tinha esse distanciamento. Ah, fulana é famosa, não existia isso, entendeu? Estava todo mundo mais ou menos na... E também não existia as moradias da Unicamp. Então, todas as repúblicas eram ali, naquele entorno, e no centro ali, entendeu? Então, isso movimentava muito também. Então, esse foi um grande momento do teatro. Isso foi em 78, o teatro tinha 3 anos. E você é capaz de lembrar, assim, de cabeça, quais foram os grandes espetáculos que aconteceram ali? Eu vou citar alguns. Tom Jobim, tocando numa noite de chuva, numa sexta-feira. O Teatro de Arena lotado, completamente lotado. No meio da chuva. E tem uma foto muito bonita do Adriano Rosa, que era fotógrafo do Correio Popular. Alguém segurando o guarda-chuva para ele tocar assim, entendeu? Muito bonito isso. E no fundo a plateia imensa assistindo Tom Jobim. Tom Jobim esteve aqui, ao vivo e em cores, desfrutando desse momento, que não era dentro do teatro interno, mas era no aberto, justamente para pegar um público mais amplo, né? A gente teve aqui um festival internacional de teatro, 90-91, foi o primeiro festival internacional de teatro, e a gente teve apresentações de pessoas como do Japão, da Colômbia, da França, de tudo quanto era lugar, durante 10 dias. E o Teatro de Arena sendo ocupado, né, com orquestra sinfônica, com grupo de teatro, e o teatro interno com outras peças. Mas foi um grande evento que é uma das coisas mais importantes que aconteceram em Campinas naquele momento. O que aconteceu, na sua opinião, João, para a cultura campineira cair tanto? Eu acho que a primeira coisa que é fundamental, é a pedra fundamental dessa história, é entender que os políticos nunca deram importância para a cultura. No Brasil, isso é geral, né? Com raras exceções, raros momentos, enfim. Ou você tem um bom secretário de cultura que puxa aqui, puxa ali, ajeita e acaba fazendo um bom trabalho. Mas fora isso, o interesse pela cultura é zero, entendeu? Nunca ninguém se importou em dar uma diretriz para a cidade em termos culturais, né? Nós queremos que seja assim. Por exemplo, Campinas foi, durante muitos anos, junto com Curitiba, as 2 cidades testes de espetáculos teatrais. Então, um grande espetáculo montado no Rio, por exemplo, a Fernanda Montenegro, vinha para Campinas testar a última semana de ensaio, era feita aqui. Porque o público de Campinas era considerado um público chave. Se o público gostasse daquele espetáculo, ele seria sucesso no resto do Brasil.
Então veja que responsabilidade tinha essa cidade. Mas por que ela tinha? Porque ela possuía essa liga que existia naquele momento, né? Um teatro bacana, gente lutando para conseguir fazer com que a cidade tivesse essa projeção, né? Então vinha-se para fazer isso, né? Então eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo, uma degradação natural do país, sabe? O Brasil passa por uma situação triste em termos culturais e a cidade foi perdendo essa importância, né? Campinas era considerada uma cidade chamada de cultural. Quando se falava em Campinas, né, se mencionava esse tipo de coisa. Por exemplo, o simples fato de ter um Carlos Gomes nascido aqui, de ter que a Sinfônica uma das mais antigas do país, e que nos anos 80 ela teve uma repercussão nacional. Tinha algumas referências culturais que eram muito importantes, né? E elas foram se perdendo, completamente se perdendo. A orquestra hoje corre um risco de desaparecer como orquestra, porque os músicos estão se aposentando e eles não estão contratando outros. Então ela daqui a pouco vai se tornar uma banda municipal, porque ela não vai ter condições de ter músicos para executar alguns repertórios. Não vai ter número de músicos. Então isso é gravíssimo. Quanto ao centro de convivência, alega-se hoje falta de dinheiro. Mas eu não acredito que em 74, 75, 78, 85 tinha mais dinheiro do que tem hoje. Não tinha. Tinha interesse. Interesse pela cultura. Isso sim tinha. Eu me lembro, não sei se você vai lembrar desse trabalho. Era um trabalho chamado Projeto 6 e Meia, que nasceu lá no Rio de Janeiro, no teatro, aquele teatro do centro lá do Rio. Mas ele nasceu lá que ele resgatava artistas que estavam meio fora da mídia, assim, né? Então apresentava um cara mais famoso ao lado de uma outra que já estava meio no ostracismo ou estava começando. Esse projeto migrou para Campinas. Algum acordo eles fizeram lá e durante sei lá quantos meses, toda sexta-feira vocês tinham o projeto Pixinguinha, que era 6 e meia, no Centro de Convivência. E foi um sucesso absoluto, porque lotava aquilo lá para ver, sei lá quem, eu não lembro os nomes agora que vieram aqui, mas, por exemplo, Clementino de Jesus, sabe, pessoas assim que não eram da grande mídia, não estavam, não apareciam como deveriam aparecer, e num projeto desse, aí você vai ao vivo ver um artista, né, que a maior parte do tempo está lá no Rio de Janeiro, né? Uhum. Então, esse é um projeto que faz como? Num acordo entre prefeituras, né? Prefeitura do Rio, Prefeitura de Campinas, e estabelece um acordo, e o acordo é feito com muito sucesso. Por que isso não acontece hoje? Não sei. Uma das razões desse nosso projeto é tentar descobrir as causas. Por que Campinas, uma cidade de 1.200.000 habitantes, parou nos anos 70? Tudo que nós temos foi feito nessa época. Centro de convivência, concha acústica, tudo foi feito nessa época. De lá para cá, o MAC, foi dessa época dos anos 70, a biblioteca, tudo foi feito. Dos anos 70 para cá, parece que houve um desinteresse geral em construir coisas novas. Tanto é que quando a gente faz apresentações na concha acústica, ela foi feita por uma cidade de 300.000 habitantes, hoje tem 1.200.000, quer dizer, 4 vezes maior. E por que isso fica ainda parado? A minha pergunta é, não há demanda, então o prefeito não faz, ou então porque o prefeito não faz, não há demanda. Ficamos num buraco que a gente não sabe a solução. O que aconteceu a partir de certo momento, não sei exatamente quando, talvez a partir dos anos 90, que foi a questão do crescimento do show como negócio, de tal maneira que, assim, se eu tenho um teatro de 550 lugares e tem um ginásio que cabe 5.000 pessoas, eu vou levar meu espetáculo para o ginásio. Não é exatamente um bom exemplo, mas, por exemplo, em São Paulo, apareceram casas que cabiam 3.000 pessoas, 5.000 pessoas. O problema não é esse, Tom, também. Por exemplo, pode ser, mas o fato da gente não construir mais nada. Não foi feito. Até o teatro de ópera, que eles diziam que iam construir. Porque aqui nós temos Carlos Gomes. E nós não homenageamos nem para tocar suas óperas aqui. Esse aqui é o mais maluco.
Nós não temos um teatro, tá certo, você fala assim, mas teatro de ópera não tem público. Pode não, nós não temos público, mas nós temos um compositor de ópera, que não era qualquer um. Quer dizer, talvez na Europa ele seja um pequeno, mas para a América era um dos únicos. Na verdade, esse é um falso argumento que não tem público. Uhum. Eu vou citar um exemplo simples. Eu escrevi um livro sobre o Festival de Teatro, Festival de Cinema de Paulínia. Um teatro de 1.300 lugares, que era o Teatro de Paulínia. Durante os festivais, no primeiro não foi assim, e no segundo aumentou um pouco, mas a partir do terceiro, foram 6 festivais, todas as sessões do festival, todas lotadas. Teve uma noite, quando foi apresentado aqui o Palhaço de Celto Mello, que ficaram 2.000 pessoas para fora do teatro. Lotou, a primeira sessão lotou 1.500, aí ele veio no final, falou assim, olha, nós vamos fazer uma nova sessão às 11 horas da noite, e o público estava lá fora, 2.000 pessoas numa fila, num frio de 11 graus, que para Campinas é muito, e ele fez uma nova sessão e as pessoas assistiram. Eu estou falando de teatro, você está falando de ópera, mas é mais ou menos a mesma coisa. Há interesse, sim, basta você apresentar alguma coisa boa, uma coisa que seja de qualidade, e você lota um teatro de 1.300 lugares. Uhum. Aí você diz assim, mas eles não estão tendo condições de nem utilizar o que eles têm. Mas o que tem? Aí eu pergunto, o que tem? Sim, não, de fato, é uma boa questão. Mas vamos retroceder um pouquinho. Pensar que o teatro está fechado há 10 anos. Eu me lembro que uma das primeiras matérias que eu fiz, o jornalismo, em 1988, foi Chuva no Convivência, Moreno do Pau. 88. O teatro tinha 13 anos. Então, na verdade, aquilo está fechado porque ninguém sabe o que fazer com aquilo. Porque reformar é caro ou mais caro do que fazer um outro. Só que o problema é quem vai derrubar aquilo e fazer outro no lugar. Ninguém tem coragem. Esse é o drama da história. Além dele ser tombado. Agora, eu acredito também que os industriais campineiros, as indústrias aqui instaladas, poderiam colaborar. Sabe por que não colaboram? As matrizes estão em São Paulo ou no Rio, basicamente. Né? Então você pega, por exemplo, um Banco do Brasil, eu já vi gente fazendo isso, de apresentar um projeto de Campinas e os caras adorarem. Maravilhoso, lindo. Só que nós temos o São Paulo primeiro, atender São Paulo primeiro, porque a matriz está aqui. Então, acaba aí, entendeu? Então, tudo que você vai pensar nesses termos, você esbarra nessa questão básica. Eu acredito que os políticos dão um sinal. Eles dão um sinal. O que eles querem? E lógico, os industriais, eles vêm com o sinal que o político dá. Sim. Então, se o sinal é não queremos, eles não vêm. Não há seriedade do poder público. E nós temos, quando eu falo em desnutrição cultural, é uma coisa que ela é muito mais grave que a desnutrição alimentar. Porque a desnutrição alimentar pega uma classe só. A desnutrição cultural pega todas. Então, não sei se a gente pode dar alguns, não diria conselhos, mas algumas orientações para esse povo. Você que viveu tanto essa área cultural. Então, assim, o que eu tenho para dizer à secretária, primeiro, assim, turismo não tem nada a ver com cultura. Nada a ver. São coisas completamente diferentes. Eu só queria ter a volta do teatro de Campinas, não por saudosismo, não sou nada saudosista. Aquilo que aconteceu lá no passado foi maravilhoso e tal, mas que o equipamento está ali do mesmo jeito que estava antes, com 3 galerias, o teatro interno ocupado, o teatro externo ocupado, as outras áreas todas, entendeu? Só isso, reocupar um espaço público que é da maior importância da cidade, que é histórico, tem uma história maravilhosa, precisa ser contada essa história, né? Trazer isso de volta, simplesmente isso. Eu acho que a única coisa que se pode fazer, trazer o centro de convivência de volta. Sabe? Queremos o centro de convivência outra vez, como se fosse pedir uma coisa absurda.